Dá vontade de parar não, irmãos. Agora eu entendo quando a pastora fala assim, isso aqui, né? Irmãos, não dá vontade de parar não. Dá vontade de ficar cantando, adorando, deixando ele fluir. Porque realmente, como diz a letra dessa canção, nada mais importa quando ele vem. Nada mais importa a hora. Aleluia. Nada mais importa as contas. Nada mais importa o problema. Nada mais. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Continuando o que a pastora ministrou no domingo, foi muito forte, não foi, irmãos? Quando foram impactados pela palavra do domingo? Quantos escolheram aí tomar a sua cruz? Está carregando a sua cruz aí durante o seu dia? Eita glória! Então é para você, carregador de cruz. Amém? Abre aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Quero compartilhar com vocês, o tema da mensagem diz: servir, o maior ato de amor. Amém? Vamos aprender um pouco mais com o nosso mestre hoje, com o nosso Senhor. Nós aprendemos bastante lições no domingo. No domingo, eu vim de manhã e vim à noite. De manhã, a pastora ministrando, estava meu estômago revirando. Falei, meu Deus, que palavra. Aí chegou, aí chorei de manhã. Aí chegou a noite, parecia que eu não tinha escutado nada de manhã. Chorei tudo de novo. Aquele revirar na barriga parece que foi mais forte ainda à noite, porque eu já tinha escutado de manhã, mas é como se eu estivesse escutando pela primeira vez de novo. Não sei se você já teve essa experiência. Da palavra entrar de uma maneira, você fala, meu Deus, que tremendo. Vamos ler lá no João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Então o Senhor nos amou tanto, que Ele entregou o seu único filho, o bem mais precioso que Ele tinha, Ele entregou por mim e por você. Isso aqui já, podia parar aqui já. Só de você ler isso aqui, né, você entender um pouco o tamanho do amor do Senhor, como nós aprendemos no domingo, né? A altura, a profundidade e a largura. É tremendo demais. É algo que eu tenho buscado do Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero conhecer mais desse amor. Quando eu penso que eu já conheço, eu me vejo que eu não conheço nada. Eu falo, meu Deus, não sei nada. Ai, Senhor, eu preciso conhecer mais. O amor do Senhor, ele é tão profundo, é tão alto, é tão largo, que quanto mais você mergulha, quanto mais você busca conhecer esse amor, quanto mais você mergulha nesse amor, mais você quer conhecer. Amém? E lá em Mateus 20, 28, falando de servir, o maior ato de amor, diz assim, Jesus diz, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Aqui nessa passagem interessante, que não vai dar para a gente ler esse capítulo inteiro aqui de Mateus 20. É quando a mãe de 2 discípulos dele fala para ele, né, trazendo nas minhas palavras aqui, depois você lê na sua casa, o capítulo 20. Ele fala, Senhor, né, faça com que os meus filhos, quando chegar o seu reino, quando você for para o seu reino, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Mãe, né? Quem é mãe aí? Jesus, garanta o lugarzinho do meu filho lá no seu reino, à sua direita e à sua esquerda, né? Não era qualquer lugar não, irmãos, né? E aí Jesus fala para ela que isso não compete a ele, mas ao Pai. Mas Jesus pergunta, mas eles vão beber do cálice que eu vou beber? E aí mais pra frente ele fala, porque ele fala sobre o maior no reino dos céus, que é aquele que serve a todos. Mas eu quero frisar mais isso aqui com vocês, irmãos, que ele diz, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o servir dele não foi um qualquer servir, foi um servir de dar a sua própria vida para salvar muita gente. Amém? Então olha, quando Jesus ele veio ao mundo, ele não veio sem não sabendo o que ele ia passar. Ele sabia, ele teve a certeza, ele escolheu vir morrer no nosso lugar. Não foi uma coisa assim, fazer o quê, né? Não tem ninguém mesmo, eu vou. Não, ele escolheu.
O pai o enviou com o consentimento dele. Não, eu vou morrer no lugar deles, eu vou pagar essa dívida impagável, eu vou. Você sabe, e Jesus veio porque ele entendeu que ele era o único que poderia resolver o problema da humanidade. Ele é o único, ele entendeu e ele veio. Você sabe que há muitas pessoas aí fora batendo cabeça, tentando resolver os problemas, né? Correndo de um lado para o outro, tentando resolver os seus problemas emocionais, espirituais, sentimentais, problemas familiares, com técnicas de autoajuda. Eu não critico a autoajuda, o coaching, é muito legal, é bom, mas você pode até ter as técnicas, né, do coach, do autoajuda, mas o que realmente vai resolver o seu problema, aquele que realmente é suficiente na sua vida é o Senhor. É quando você aplica a palavra do Senhor durante o seu dia. Você tomar a sua cruz e aplicar a palavra. Tomar a sua cruz ali no seu dia a dia, ao invés de dar uma resposta para aquela pessoa ali, no seu colega de trabalho, na sua escola, onde você estiver. Você tomar a cruz e respirar, tomar um copo de água e não responder ali naquele momento, você está vivendo a palavra. Amém? Então Jesus, ele entendeu, eu tenho que ir porque é eu que vou resolver. Eu que vou resolver. Eles não vão conseguir sem mim. Olha o amor do Senhor por mim e por você. Você consegue ver, né, o olhar de Jesus, ele com toda a sua glória lá no céu, e olhar e falar, eu vou ter que ir, porque é eu que vou resolver esse problema. Amém? Então, eu quero convidar você essa noite a seguir, né? Nós tivemos alguns exemplos de Jesus ali na cruz, onde ele olhou para cima, olhou para o Pai, onde nós aprendemos que nós temos que permanecer com os nossos olhos no Senhor. Quando os problemas vêm, eu vou olhar para o Senhor, tirar os meus olhos das circunstâncias, olhar para os lados, que é servir os meus irmãos, e olhar para baixo, que é perdoar. Hoje nós temos mais lições ainda, mas hoje eu quero entrar com vocês, irmãos, na questão de olhar para os lados. Então vamos praticar isso. Já olha para o lado do irmão que está aí, fala assim, irmão, vamos servir. Amém? Eu quero te convidar para entrar nessa caminhada como Jesus. Jesus, ele sendo Deus, ele assumiu a forma de servo. Então nós, como seus discípulos, né, se você quer ser um discípulo, quantos querem ser discípulos de Jesus aqui? Você que se posicionou lá no domingo, vou tomar minha cruz, quero ser discípulo. Se você se posicionar dessa maneira agora, eu quero convidar você a servir. Eu não vou entrar mais nesse ponto hoje. Amém? Então abre o seu coração, porque o Senhor vai falar com você poderosamente. Já está falando, né? Vai continuar falando. Então sabe, Jesus, ele veio porque ele se importou com os nossos problemas. Às vezes você pensa, nossa, mas esse problema é tão pequeno, mas será que Jesus se importa com isso? Se importa, porque se é importante para você, é importante para ele. Às vezes, poxa, essa enfermidade aqui já está na minha vida há tantos anos, já passei em tantos médicos, e eles já deram o diagnóstico, isso é algo que eu vou ter que fazer tratamento durante muitos anos. Eu não vou ficar incomodando o Senhor, orando sobre isso. Não, Jesus se importa. Se é importante para você, se é algo que tem te incomodado, desde que seja algo pequeno, ele se importa. Se é importante para você, é importante para ele também. Amém? Você não está só. Fala para o irmão que está à sua direita, você não está só. Agora o da esquerda, você não está só. Tem até uma canção, quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, lembrei de tanta música. Aí na hora que era para escolher o louvor, não lembrei de nada, né, Bruna? E eu estava lembrando de uma canção que ela diz assim, eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Então você não está sozinho. Durante o seu dia a dia, naqueles momentos que você pensa, ninguém está me vendo aqui, mas o Senhor está te vendo, Ele está lá. Mesmo no meio das circunstâncias terríveis, problemas, dificuldades, né? Quantos têm problemas aqui? Deixa eu ver. Pensei que era só eu. Quem não tem é mais fácil perguntar, né, irmãos? No meio das suas dificuldades, lembre, o Senhor morreu por elas.
O Senhor morreu para resolver. Amém? Então, quando você tiver alguma questão para você resolver, algum problema que você não está conseguindo resolver, para quem que você tem que levar? Para o Senhor. Para aquele que te comprou, para aquele que é o seu dono, para aquele que veio morrer para resolver seus problemas. Olha que coisa maravilhosa, né? Até um tempo atrás, nós aprendemos aqui, não sei se foi a pastora ou foi o pastor que falou aqui, eu peguei essa dica, eu falei, eita, agora eu vou falar isso mesmo, Deus. Acho que foi a senhora, que falou assim, olha, você pode chegar diante do Senhor, por causa da graça, hoje nós podemos chegar diante dele e falar assim, Senhor, esse problema aqui, eu fiz, a culpa é minha, mas resolve, Senhor, para mim. Através da graça, hoje você pode chegar a ele e dizer isso, Senhor, esse problema aqui, fui eu que fiz esse empréstimo, fui eu que me enfiei nessas dívidas, fui eu que comprei sapato que não era para comprar, para mulherada aí, né, mulherada, aleluia. Fui eu que comprei aquele pneu para o carro, não sei, o que eu falo para homem? Aquele som, o módulo. Não era para comprar aquele módulo, a minha esposa falou para mim não comprar. Mas eu comprei, Senhor. Essa dívida fui eu que fiz, esse problema fui eu que entrei. Mas resolve para mim, Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu tenho falado isso, falo, Deus, que dica top essa dica. Eu vou usar isso sempre. Porque teve um tempo da minha vida em que eu ainda não tinha revelação da graça. E que eu achava, esse problema aqui fui eu que entrei. Eu não vou nem falar para o Senhor. Eu tenho que fazer o quê mesmo? Eu que entrei nisso aqui, eu vou ter que resolver. Eu pensava que o Senhor olhava para mim, assim, filha, pisou na jaca, né? Agora resolva. Você não falou comigo antes de você fazer isso. Você perguntou para mim? Você não perguntou. Agora você vira. Mas o nosso Pai não é assim. Isso que mais me quebra nesse amor, que me constrange. Essa é a palavra, me constrange. Eu falo, Deus, eu não mereço esse amor. Porque é maravilhoso. Eu que fiz a burrada e o Senhor vai consertar para mim. Né? Olha, quem é pai e mãe aqui? Seu filho às vezes faz umas burradas lá na sua casa, não faz? Faz, né? Até os grandes aí de 14, 18 anos, né? Que ainda tá com você. Até os mais velhos, né, pastora? Até os mais de 40, eita pega. Meu pai. Aleluia, fala Deus. Olha, o seu filho, quando faz umas burradas lá, você não vai lá? Por exemplo, o seu filho foi lá, mexeu no fósforo, queimou o dedo. Isso é algo que o meu filho é uma benção para proteger essas coisas. Aí você, como pai, porque você educa seu filho, você vai pegar ele e falar, filho, você queimou o dedo? Então eu vou lá terminar de queimar o resto do dedo. Você faz isso? Para corrigir ele? Às vezes ele queimou alguma coisa lá, que nem acontece, né? Meu filho queimar um papel que não era para queimar, queima um brinquedo, queima uma coisa minha. Eu falo, meu Deus, menino, por que você fez isso? Mas mesmo, como a palavra de Deus diz, a gente sendo pai, sendo mal, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso pai. Então, quando o seu filho faz aquela burrada lá, que eu ia usar outra palavra, mas não posso, cada live. Sabe aquela palavra lá, que ele faz aquela burrada? Você vai lá e conserta. Ou quantas vezes o meu pai natural, deixou meu irmão sair com o carro, e aí ele que foi lá e quebrou o carro. E quem consertava? Meu pai. Dava um sermão do monte nele, mas ela ia lá, consertava a burrada do filho. Então, quanto mais o seu pai, pensa aí, meu pai, ele cuida de mim. Então, olha, eu não sei o que você está passando, não sei qual é o tamanho do seu problema, mas entenda, olhe para o Senhor nesse momento, dessa dificuldade que você está vivendo. Você não está só. O Senhor está dizendo isso para você. Por mais que você às vezes se sinta sozinho, sozinha, abandonado às vezes por amigos, família, nesse momento que você está passando, essa dificuldade, nesse problema, o processo, mas a pessoa mais importante que era para estar com você, já está com você, que é o Senhor. Amém? É o Senhor, Ele está ali com você. E Ele não vai te deixar. Amém? Aleluia, vamos avançar. Então, olha, Jesus serviu a todos antes, durante e depois da sua dor. Jesus serviu. Mesmo no momento mais difícil ali da vida dele, Ele serviu. Nós vamos ler mais para frente.
Por que o Senhor deixou relatado isso na palavra dele para nós? Para nos ensinar. Amém? Nos ensinando que não importa a dor ou que problemas aconteçam na sua vida, servir sempre será o melhor caminho para mudar a sua história de vida. Amém? Foi para servir que Jesus nos chamou. Fala assim, foi para servir que Jesus me chamou. Talvez você pense aí, não, Carol, Jesus me chamou só para mim ser salvo mesmo. Não, Ele tem algo muito mais além para você. Não só ser salvo. Toda essa vida que você tem recebido aqui, tudo que você tem recebido do Senhor no culto, na célula, durante o seu dia quando você lê a palavra, toda essa vida que você recebe, essa revelação que você tem da palavra, esse amor que você tem recebido, não é só para você reter para você mesmo, é para você servir. Amém? Tanto que Ele deixou para nós escrito, relatado, para que a gente siga o exemplo dele. Amém? Ele nos abençoa para que possamos abençoar. Ele nos ama para que possamos amar. Ele nos serve para que possamos servir. Você tem sido servido pelo Senhor? Você tem visto? Em todas as áreas da sua vida, seus sentimentos, na vida espiritual, na sua família, nas suas finanças. Pare um pouco para pensar aí. O Senhor tem servido você. Mas Ele tem servido você com um propósito, para que você possa também servir a outros. Amém? Não retenha para você, sirva. O Senhor, Ele vai te direcionar em como servir, a quem servir, mas esteja aberto para aquilo que o Senhor quer fazer através de você. Amém? Jesus nos resgatou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que possamos repartir com o outro um pouco daquilo que Ele já transbordou sobre nós. O que Ele transbordou sobre nós? Graça, amor, misericórdia e perdão. Amém? Ele transbordou para que possamos passar a outros também. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, irmãos, primeira coisa, sirva no dia mais difícil da sua vida. Primeiro desafio para mim e para você, que eu também estou sendo desafiada, né? Lá em João, capítulo 13, abre aí na sua Bíblia, ou você vai acompanhar aqui pelo slide. João capítulo 13, versículo 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor do Senhor por nós foi até o fim. Nunca deixe as circunstâncias te impedir de servir. Você sabe que nesse momento aqui, antes da Páscoa, fala do momento em que Ele ia ser crucificado. Estava próximo. E naquele momento ali, no momento próximo, aonde ele sabia o que ia acontecer. Ele continuou servindo os seus discípulos. Você vê que toda a trajetória de Jesus é servir. É o tempo inteiro. Ele não viveu para si mesmo. Chegava um enfermo, aonde ele passava, se aparecesse um enfermo, ele curava. O tempo inteiro vivendo sempre para o outro, sempre servindo. E hoje, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós também vamos ter que tomar essa decisão de servir. Amém? E olha, servir no dia que está tudo bem, até vai, né, irmãos? Mas e no dia que está difícil? E no dia que você está com aquela enxaqueca? Eu tenho enxaqueca às vezes, irmãos. É terrível, que a cabeça faz assim, Parece que a cabeça vai aumentar, né? E servir naquele dia em que a conta está no vermelho. Aí que tá o teste da conquista. É no dia mais difícil. Também é um dia para você servir, não só nos dias bons, porque Jesus teve momentos difíceis, onde Ele serviu. Quando Ele perdeu mesmo seu amigo Lázaro, Jesus não parou de fazer o que Ele estava fazendo para socorrer Lázaro, seu amigo, seu brother. Ele continuou servindo. No momento de dor, porque para ele foi difícil, tanto que a Bíblia relata que quando ele chegou diante do túmulo ali de Lázaro, ele chorou. Ele chorou porque era um amigo, era alguém próximo. Porque Jesus, Ele foi de carne e osso como nós, amém? Ele se fez homem, Ele sentiu o que eu e você sentimos hoje. A indignação que você sente, Ele também sentiu. A tristeza que muitas vezes você sente, Ele também sentiu.
Ele se identificou conosco. Amém? Mas sabe, Jesus, ele não foi impedido pelas circunstâncias. Ele não foi impedido pelo luto para servir. Isso é forte, irmãos. Porque é difícil. Quando você perde alguém que você ama e continua servindo, né? Nós estamos exemplo da nossa pastora lindona, né? Que mesmo diante do luto, permaneceu. E porque ela permaneceu, ela está colhendo os frutos que nós estamos aqui. Amém? E junto com ela permaneceu os filhos, que eu também estava junto. Não saí correndo, permaneci. Amém? Mesmo diante de circunstâncias, eu não consigo pensar numa circunstância pior do que essa. Do que você perder alguém que você ama tanto e ainda continuar. Só quem é muito amado. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, só quem é muito amado serve no dia difícil. Só quem sabe quem o chamou continua servindo nos dias difíceis. Amém? Sabe por quê? Porque os seus olhos, eles não podem estar nessa terra. Nós não somos daqui, irmãos. Não é que eu falo para as crianças. Eu falei assim para eles, você sabia que vocês são tudo ET? Nós somos tudo ET? Aí eles ficaram me olhando. Essa tia é meio lelé, né? Falei, não, nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Jesus está preparando um lugar para nós. Então não se apegue às coisas daqui não, ao dinheiro. Não se apegue ao seu carro. Não se apegue ao seu corpo. Não se apegue. Porque você vai receber um corpo novo lá no céu. Não vai ter ruga, não vai precisar ficar pintando o cabelo, que fica crescendo a raiz. Não vai precisar, vai receber um corpo glorificado. Então não se apegue. Jesus não era apegado com as coisas dessa terra. Ele sabia o que tinha que fazer e fez. Ele fez. Tem uma frase também que eu gosto muito, que é para as mulheres, né? Que a pastora já falou isso para nós. A mulher madura, ela faz o que precisa ser feito. É isso, né, pastora? Então pode ser para você também, homem, mulher, jovem. Isso. Meninos fazem o que querem. Homens fazem o que precisam ser feito. Meninos fazem o que quer, vai a hora que quer, só serve quando está tudo bem. Mas homens de Deus, aqueles que são discípulos de Cristo, eles fazem aquilo que precisa ser feito. Sai daquilo que é cômodo para si mesmo e vai à luta. Pega o boi pelo chifre e faz um churrasco ainda. Ô, glória. Aleluia. Chama nós, né? Amém? É no dia mau que você deve se levantar e servir. Por quê? Porque Jesus serviu no dia mau dele também. Jesus serviu. Se queremos ser discípulos dele, devemos servir também. No dia mau é dia de você pôr aquela sua bela roupa. Não dá gostinho pro diabo. Que nem a pastora fala aqui, uma banana pro diabo e vai. Veste a melhor roupa. Mulherada aí, passa a sua melhor maquiagem da Mary Kay. Põe o seu melhor salto ou o seu melhor tênis. E vai à luta. Não dê esse gosto pro diabo no seu dia mal. Eu vou ficar aqui. Vou me enfiar embaixo das cobertas. Vou ficar aqui. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Não. No seu dia mal se posicione. Senhor, eu estou aqui. Amém? Eu estou aqui. Até mesmo porque não é você quem vai fazer, é o Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu já estou acho que 11 anos na vida plena. Muitas vezes cheguei para a pastora, pastora, não estou bem hoje. Não vou conseguir ministrar o louvor, pastora. E qual a resposta dela para mim? Não, filha, amém, fique aí. Nunca do Brasil, né? Não, filha, vamos lá. Não é você quem vai fazer, é o Senhor. Eu me lembro desse dia, que foi bem no comecinho, quando nós estávamos caminhando lá, pastora, naquele prédio grandão lá. Que era o culto da tarde. Eita, era top esse culto da tarde. A culto da tarde, só mulherada que ia, né? E aí, o culto da tarde, irmãos, era CD que colocava, eu só ia lá na frente e cantava a música. E eu lembro que nesse dia eu falei, pastora, eu não tô bem. Toda melancólica. Ela, não, filha, você vai. Porque não é você quem faz, é o Senhor. Através de você. Aí eu enxuguei as lágrimas e tô aqui. Até hoje, aleluia. Se lá atrás o pastor tivesse passado a mão, filha, então tá bom. Teria ficado para trás. Mas naquele dia eu aprendi essa lição. Peraí, então, se a minha pastora falou para mim, eu vou. E nós temos o exemplo do nosso Senhor aqui.
que mesmo no dia difícil, ele serviu. Sabendo que, ele sabia, está chegando a hora em que eu vou ser entregue. Está chegando a hora que Pedro vai me negar. Está chegando a hora em que Judas vai me trair com um beijo. Está chegando a hora daquela multidão que eu curei. Vai dizer, crucifica-o. Ele podia fazer, Jesus tinha todo o direito, não tinha, irmãos? Não, eu vou orar, eu vou ficar só com o Pai agora. Eu vou para o Monte das Oliveiras de novo, vou ficar lá. Vou deixar os discípulos, se virem aí vocês. Pedro, você vai me negar mesmo. Judas, você vai me trair. Olha, quer saber? Eu vou ficar aqui com o Pai, já que eu vou ter que passar por esse processo. Eu vou ficar aqui sozinho. Não. No momento mais difícil, Jesus estava com seus discípulos. E ainda dando de comer para eles ali. Partindo pão com eles. Amém? Isso é muito precioso. Isso também nos fala de você, no dia difícil, não deixe de estar aqui reunido como igreja. Não deixe de estar na sua célula. Não deixe de estar nos cultos. Amém? Eu lembro que teve uma vez, uma irmã da minha célula, que aí chegou o marido na célula e ela era nova convertida. Ela tinha acabado de passar no encontro, eu estava fazendo 7 passos com ela. Aí o marido chegou, eu falei, ô irmão, cadê a fulana? Ah, Carola, não tá bem. Ixi, aí ele já olhou com uma cara assim pra mim, que eu já percebi que o pau tinha quebrado. Aí eu falei, irmão, não tá bem, tá lá. Bem assim, tá lá. Eu falei, tá bom, irmão, peguei o celular. Falei, paz, gatona, e aí? Não vai vir pra célula? Seu marido falou pra mim. Carol, brigamos feio, porque aí a mulher já dá todo o relatório, né? Porque aconteceu isso, ele falou isso, eu falei aquilo, eu falei ele falou D, eu falei maçã, ele entendeu banana, aquela coisa. Eu falei, irmã, mas vem pra célula. Assim mesmo, do jeito que você tá. Brigado com ele mesmo. Vem pra célula, depois no final a gente conversa. Aí ela, tá bom. Falei, só vem pra célula, amor, vem pra célula. Não deixa de estar aqui, não. Aí no final da célula, ela foi obediente, essa discípula. Que hoje é discípula, né? Na época ela estava caminhando ainda. Aí ela veio com os olhos como? Desse tamanho, né? Aí veio pra célula, chegou, tal. Aí eu falei, depois a gente conversa. Aí no final, ela já veio com um sorrisão. Lá na célula mesmo já fez as pazes com o marido. Lá mesmo já resolveu. Aí eu falei, nem precisei conversar nada, tratar nada com ela, porque eles mesmo ali, a palavra mesmo já falou com eles. Jesus já falou com eles ali. Sabe? Então no dia mal, esteja aqui reunido também. Porque aqui, olha, só de você falar para o irmão que está ao seu lado aí, você já está servindo. Você já está liberando vida sobre ele. Quando nós oramos aqui, pede para orar, né, de 2 em 2, de 3 em 3. Você está servindo quando você está orando por ele. Amém? Segundo, sirva mesmo que as pessoas não retribuam. Lá em João, no capítulo 13, nós vamos continuar lendo, no versículo 2 e 3 diz assim: estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Olha, aqui, Jesus já sabia que Judas iria trair ele. Eu já li esse versículo tantas vezes, mas teve uma pregação aqui que a pastora acabou trazendo a revelação disso daqui, que Jesus já sabia. Ele poderia não lavar os pés de Judas, lavar o pé de todos os discípulos. O que você faria? Pensa aí. Se você sabe que aquela pessoa vai fazer, você sabe que ela vai te apunhalar pelas costas. Pensa, irmãos. Eu sei que vocês estão rindo aí, né? Que vocês também pensam a mesma coisa que eu. A gente é carne, né? Fazer o quê? Você ia lavar o pé do camarada? Quer lavar mesmo. Literalmente. Jesus pegou, não é uma figura, uma parábola. Ele parou para fazer aquilo que ninguém queria fazer.
Porque Jesus chegou ali, os discípulos, que já era um costume deles, né? De lavar, de ter alguém, um servo, né, pastora? Para lavar os pés. Todo mundo chegou na casa, cadê o servo? Pensa a cena, eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei imaginando a cena. Um olhando para a cara do outro, tipo assim, eu não vou. Aí o outro, eu também. Ninguém falando nada, mas assim, tipo, né? Um olhando assim, tipo, o pé mais preto do que... Porque não tinha asfalto, irmãos, naquele tempo. Era terra. E sandália de couro. Quem já teve aquele chinelinho de couro? Eita, aleluia. Chinelinho de couro que fica cheiroso. Imagina. Ainda mais homem, que era só homem. 13 homens. Né? 13 com Jesus. E, gente, um olhando pro outro. Eu não vou lavar o pé de Pedro. Pedro tem um chulé. Eu não. Vou lavar o pé de João. Sei lá, tô assim, né? Imaginando. Porque a Bíblia, quando você lê, você tem que imaginar. Tem que ver a cena. Então era o costume deles e não tinha o servo. E aí Jesus tira a sua capa, a Bíblia fala. Tira a sua capa, pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar. E lava os pés de Judas. Ele não pulou Judas. Ele não pulou. Eu acredito também, como Jesus era manso e humilde e amoroso, eu não acredito que ele não lavou com raiva os pés de Judas. Não, ele lavou. Talvez eu e você, né, ia lavar os pés, jogar água assim, né, que nem às vezes vai recolher a roupa com raiva, vai lavar a louça com raiva. Mas Jesus não é como nós, não. Tem até um vídeo, né, no Reels da mulher com raiva, recolhendo a roupa, lavando a louça quando tá brava com o marido. Eu vi esse Reels e me acabei de rir. Falei, meu Deus, nem faço isso, Senhor, imagina. Meu Deus, sou tão santa. Imagina, lavo com toda delicadeza e amor. E você sabe, Jesus, ele podia lavar, tá bom, vou lavar, mas vou lavar. Não, ele lavou os pés de Judas. Porque senão a Bíblia teria deixado relatado para nós aqui. Ele lavou. Mesmo ele conhecendo o coração de Judas, ele serviu. Fala assim, eu também vou servir. Sabe, até aqueles que muitas vezes falam mal de você, sirva orando essa pessoa. Sirva, às vezes no trabalho. Sempre tem, né, irmãos? No trabalho, na escola, em todo lugar. Nós estamos no mundo caído, sempre vai ter traição. Sempre vai ter problemas. Não adianta. Né, como a pastora falou, não creia num cristianismo romântico, porque não é romântico. A cruz não foi romântica. A entrega dele não foi, ai, que lindo, né? Eu achei legal a pastora falando, Jesus ficou, cara, te perdoo, viu, cara? Jesus não estava lá na cruz assim, viu, Vivian, gatona. Não foi algo assim, lúdico. Foi real. Foi uma entrega que doeu mesmo, na carne dele. A traição doeu, literalmente. A entrega dele foi real. Então, eu vejo muitas vezes algumas postagens no Instagram e conversas por aí, mas hoje o povo fala mais no Instagram, né? Pessoas postando sobre um cristianismo tão romântico, tão assim, que vai dar tudo certo. Não vai. Não que vai dar tudo errado também, mas nós estamos num mundo caído. Os problemas vão vir. Não adianta, às vezes você pensa, eu vou ficar só quietinho na minha casa assistindo pela live e assim o diabo, ele não vai me atacar. Vou ficar aqui quietinho. Só de você ter nascido, entenda uma coisa, só de você ter nascido, o diabo já armou algo contra você. Só de você nascer, você não precisa fazer muita coisa. Você já nasceu inimigo dele. Ele já é seu inimigo, acabou. Nós estamos num mundo caído. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Não entendem que a entrega de Jesus foi real. E nesse momento aqui, Jesus mesmo conhecendo o coração de Judas, sabendo o que ele ia fazer, não só conhecendo o que Judas pensava, mas ele sabia o que Judas ia fazer e o serviu. Às vezes lá no seu trabalho vão ter pessoas que você sabe, poxa, esse camarada fala mal de mim. Aí você vai lá, passa um café, aí serve o café só para aquele best da sua empresa. Não, serve lá o Judas. Serve ele. Né? Teve uma vez que eu trabalhava numa loja, irmão, sério,
eu era uma boa funcionária, mas tinha uma moça lá que ela não foi com a minha cara. Ela era funcionária de anos na empresa, só que eu estava como funcionária de temporada. Na temporada, e estava assim, certo que eu ia ficar na temporada. Só que aí, o meu patrão na época, ele falou assim, olha, nossa, mas essas meninas, tinha eu e mais uma, né, que estava de temporada. Nossa, mas essas meninas dessa temporada estão, nossa, arrasando. Muito espertas, essas meninas são ligeiras, prestativas. E começou a elogiar a gente. Até então, estava tudo bem, o clima na loja. Essas funcionárias mais antigas, tudo bem. Depois que o patrão elogiou a minha outra moça, essa funcionária mais antiga começou a perseguir a gente. Começou a perseguir. Aí, ela, como ela é mais velha, ela passava as funções. Então, quando chegava o horário de pico na loja, porque tinha comissão, ela me fazia subir e ficar espanando o chinelo. Uma rasteirinha de couro, gente. Até hoje, quando eu olho a rasteirinha, eu falo, oh Deus, eu perdoo ela. No horário de pico, porque eu vendia, né, com a lábia da pega. Tipo, nossa, e tal. Aí, quando chegava que aí, ó, vai lá limpar o banheiro. Ei, até desligou, misericórdia. Acho que não é pra mim falar, será? Vai que ela tá vendo a live, mas não vai lembrar de mim não, que eu tô mais lindona agora. Aí chegava o horário de pico, que vinha, né, o povo para comprar. Carol, pode subir lá. Vai lá tirando o pó das rasteirinhas. Lá em cima, gente, quem que ia ver? No estoque. Eu tinha que ficar lá. Aí no começo, você espanar as rasteirinhas com uma raiva. Não tinha conhecido a graça ainda. Espanando a rasteirinha, imaginando a cara delas, sabe? Uma raiva. Aí, mas foi tanta perseguição que teve um dia que eu não podia chegar 1 minuto atrasada, que já vi em cima de mim falando um monte. Aí ela se juntou com a gerente, foi aquela batalha. Eu falei, meu Deus, eu não vou pedir as contas, porque o Senhor abriu essa porta para mim. Porque eu estava procurando, né, entregando o currículo, tudo. Falei, não, o Senhor abriu essa porta para mim. E eu saía direto do trabalho, saía 7 horas, ia direto para o culto. Aquela correria, eu falei, não, Senhor, o Senhor abriu, eu estou sendo perseguida aqui, eu vou permanecer. Teve um dia que até fui pro banheiro orar, porque eu não estava aguentando, que eu queria voar nela. Porque era demais. Eu falei, eu vou pro banheiro. Aí fui. Vocês acreditam, irmãos? Carol, vamos lá. Eu não podia nem no banheiro orar. Nem no banheiro. Eu falei, meu Deus, que cruz é essa, Jesus, essas meninas na minha vida. Mas você sabe, depois o Senhor foi, mesmo não conhecendo a graça ainda, mas o Senhor começou a revelar para mim. Eu comecei a espanar aquelas rasteirinhas. Mais tranquila. Falei, não, Senhor, amém. Se é para mim estar aqui, o Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. Se for para mim permanecer, porque na verdade, o patrão ele falou assim, ele elogiou a gente, falou assim, eita, não sei não se eu vou manter essas meninas, hein? Não sei não se eu vou manter essas meninas aí durante o ano todo, porque estão vendendo demais, está trabalhando muito bem, estão de parabéns. Aí eu acho que ela se sentiu ameaçada, achando que o patrão ia mandar ela embora, só que não ia, porque era muito tempo, já tinha amizade com ele, era uma boa funcionária também. Só que ela ficou com ciúme, né, com inveja. Aí eu comecei a espanar aquelas rasteirinhas. Falei, Senhor, eu creio que o Senhor é quem me garante. O Senhor é a minha fonte. E eu comecei a servir ela, falando com ela com um sorriso no rosto. Porque até então, eu juntava com a outra e falava mal dela. Nós duas, né, que era funcionária de temporada. Juntava nós duas. Nossa, mas ela é isso, ela é aquilo. Nossa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois, eu comecei a me posicionar dessa maneira. Comecei a me posicionar e servir ela, e falar com ela, bom dia, puxar conversa, né? Aquela coisa do sanguíneo, né? Do cara legal. Puxar conversa e ela às vezes fechadona pra mim. Até que ela foi desarmando, até chamei ela pra ir pro culto comigo, só que ela não foi. Conversando com ela, e depois começou a abrir os problemas dela pra mim. Começou a abrir as dificuldades dela. Aí comecei a aconselhar ela ali dentro da loja. Aí já não fiquei mais nas rasteirinhas, né? Porque aí eu ouvi os problemas dela. E comecei a ajudá-la ali no pouco que eu sabia, né? Porque eu era nova ainda.
nova convertida. Então, o pouco que eu recebia na igreja, aquilo que eu recebia da palavra do Senhor, eu levava lá para o meu trabalho. Levava lá. Não cheguei ele pregando para ela, olha, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Não, eu cheguei falando do amor que me alcançou. Olha, nossa, eu também... E ela, engraçado que ela começou a abrir algumas coisas para mim que eu já tinha passado. Situações que eu já tinha vencido. Né? Situação que, geralmente, todo jovem se sente sozinho. Né? Aquela coisa de, ai, poxa, sabe... Ela vivia nas baladas, tentando preencher um vazio que ela não ia encontrar mesmo, que era só em Jesus. Eu creio, irmãos, que eu semeei ali. O tempo que deu para semear, né? Eu não sei se Deus transformou aquele Judas lá, mas a minha parte, enquanto eu estive lá na loja, eu servi ali ela, que era que pegava no meu pé, servi as outras meninas também. Mas sabe, depois nunca mais vi. Nunca mais, às vezes passava na frente da loja, passava lá, oi. Porque depois a gente pegou uma amizade, não assim de ser best friends, não. Mas assim, de colega, de passar na rua e cumprimentar, porque até então não era assim, era guerra mesmo dentro da loja. Era aquela guerra. Só que eu não entrava na onda dela, eu ficava quieta, porque até eu era uma funcionária de temporada. Então qualquer coisa, eu falei, vai que eu falo alguma coisa para ela, o patrão toma partido e me manda embora. Fiz a minha parte. Então você, aonde você estiver, faça a sua parte. Amém? Faça como Jesus. Sirva. Deixa que o Senhor vai transformar. Amém? Terceiro, para servir às vezes é preciso sair do lugar de destaque. Jesus saiu ali no versículo 4, nós vimos, né? Que ele se levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus saiu da posição de destaque para ficar na posição de servo. Sendo Deus, Ele deixou esse exemplo para nós. Isso nos fala também, às vezes, de fazer coisas que ninguém quer fazer. De servir aquele que ninguém quer servir. Às vezes o Senhor, Ele vai te levar a servir pessoas que você vai falar, ai, mas... aí, mas é esse aí que precisa do Senhor. Que nem eu estava no domingo, acho que retrasado, que eu estava lá no Kids, eu estava falando para eles do amor de Jesus e tal. Nós estamos falando sobre a grande aventura do Filho de Deus. Então nós estamos ministrando para eles o livro de João, onde fala do Evangelho de Jesus que veio e se entregou. Eu estava falando sobre o amor do Senhor e tal, já estava instigando eles, falando que está chegando o encontro e tal. Aí uma das crianças falou assim, tia, tem uma amiga lá na minha escola que ela roubou meu material. Ela roubou e não sei o que, não sei o que. Eu falei, então, é essa amiga aí que precisa ter um encontro com Deus. Aí ela estalou o olho assim pra mim, tipo, essa amiga? Eu falei, essa daí, que você tem que trazer pro encontro, porque ela precisa de Jesus. Ela precisa do amor. E aí eu falei pra eles, aquele seu amigo que mais te perturba na sua escola é aquele que precisa de Jesus, é aquele que você tem que trazer para o encontro. É aquela pessoa que, às vezes, você olha no seu trabalho, na sua escola, onde você for, no mercado, ou ali mesmo dentro da sua casa, que você vai falar, ai, mas essa pessoa aí, acho que não vai, não. É ela que precisa. E você sabe que, às vezes, o seu servir, às vezes, não vai ser você pregar mesmo a palavra. Muitas vezes o seu servir vai ser com a sua atitude, né? Muitas vezes quando eu me converti, eu fui a primeira da minha casa. Então meu pai e minha mãe achou que eu tinha ficado doida, achou que eu tinha virado beata. Quem já ouviu isso aí do pai e da mãe? Ai, tá ficando doida, leva a cama para a igreja já leva e já fica lá, viu? E aí nesse tempo em que eu estava começando ali na caminhada com Jesus, eu falava, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Meu pai e minha mãe não vêm. No começo eu fazia o quê? Tudo que eu ouvia na igreja, chegava em casa, falava tudo pro meu pai e minha mãe, sem freio, desse jeito aí que você tá pensando mesmo. Pai, a gente falou isso, tal, você tem que mudar, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Falava sobre dízimo, eu chegava falando de dízimo que tinha que dar, que não sei o quê. Bem intensa. Aí com o tempo, aí depois fui conversando com meu pastor na época, falei, meu pai e minha mãe não
vem, e não sei o quê, e brava porque, tipo, eu tô pregando para eles não estão vindo. Aí, meu pastor, ele me deu uma estratégia na época, ele falou assim, Carol, você não precisa pregar literalmente a palavra para eles. Sirva seus pais. Sirva. Acorde mais cedo, dá uma geral na casa, faz uma comida para eles. Quando eles estiverem brigando com você, não responda, porque eu era bem respondona, bem rebelde. Não responda, peça perdão. Aí eu fiquei assim, falei, tá bom. E eu comecei a mudar, porque até então eu era beata, mas eu também era o Satanás em casa, né? Tipo, você vai ver, tá vendo? Olha lá, acabou de vir na igreja. Olha como que vai pra igreja desse jeito, brigando comigo, me respondendo. Olha aí, não é de Jesus aí, não, você é Satanás. Olha o Satanás aí, olha o capeta. Ao mesmo tempo que eu era beata, daqui a pouco eu era o Satanás, porque eu respondia, né? Debatia. Quem foi adolescente aí? Quem é adolescente? Aí naquela coisa, eu tava com 16, 17 anos. E aí eu comecei a me posicionar, tomar a minha cruz, não responder, respirar fundo. Às vezes dava umas escorregadas, né? Respondia. Mas eu comecei a me esforçar, a não responder os meus pais, comecei a servir. Aí já começou a mudar. Meu pai começou a pegar menos no meu pé, porque ele dava horário, ó, tem que chegar a tal hora, se não chegar vai levar uma surra. Daqui a pouco já estou indo lá ver se você está na igreja mesmo. Não deve estar na igreja não. Aí depois ele começou a ver a mudança, eu comecei a mudar em casa, comecei a servir. Quando eles brigavam comigo, falavam, não pai, tá bom, eu não vou mais fazer mais isso, me perdoe. E eles começaram a estranhar isso, falaram, oxi, tá estranha essa menina. Tanto que, quando aconteceu que eu dei uma desviada, que eu dei uma afastada, eles começaram a implorar para mim, volta para a igreja. Volta para a igreja, filha. Por favor, volta. Porque eu voltei a ser aquela menina insuportável de novo. Sem Jesus, sem a presença dele, acabou, já era. E aí ele falou, não filha, volta. Volta, porque eles começaram a ver a diferença. Então você sabe, muitas vezes você não vai precisar ficar falando da palavra para a pessoa. Você vai servir. E creia que quando você está servindo, vida do Senhor está sendo liberada. Eu creio, irmãos, naquele tempo eu não tinha revelação disso. Mas eu creio que quando eu comecei a espanar aquelas rasteirinhas, sem imaginar a cara da minha colega, vida do Senhor começou a fluir naquele ambiente. O ambiente daquela loja começou a mudar, porque era um ambiente de briga, de competição. Você que já trabalhou em loja, aí você sabe, ou trabalha, né, que tem a comissão. É um inferno, misericórdia, é uma briga, uma coisa. Então, sirva. Se Jesus serviu, você também deve servir. Amém? Aleluia. Filipenses 2, do 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Quarto, servir não tem nada a ver com entender, e sim viver. Lá no versículo 7 do livro de João, capítulo 13, diz assim: Jesus respondeu, né, aqui é que eu não vou ler tudo, eu vou falar antes o que acontece. Quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e aí ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro não entende isso, fala: não, Senhor, você não vai lavar meu pé não. Pedro fica indignado com aquilo. Aí nós vamos ler aqui a partir do 7, ó. Jesus respondeu para ele, quando ele fala: não, Senhor, não pode lavar, não, o Senhor não pode. Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca, aí ele diz, né, Pedro diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então o Senhor, aí Pedro já vai também 880, né? Eu acho muito legal isso aqui. Então o Senhor não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, já me dá um banho, Jesus. Uma hora Pedro estava lá: não vai lavar meu pé, Jesus. Não, o Senhor não pode, o Senhor é o mestre.
Jesus fala, você não está entendendo, Pedro. Agora você não está entendendo o porquê eu estou fazendo isso. Mas depois você vai entender. Você sabe que tem coisas que Jesus pede para nós. Ou até mesmo, Jesus vai pedir para você através do seu líder, através do seu discipulador, do seu pastor, da sua pastora, que você não vai entender. Teve muitos momentos na minha caminhada, eu falei, mas por que tem que fazer isso? Mas amém, vou fazer, né? Vou obedecer. Vou obedecer. Tem coisas que você vai fazer, que o Senhor vai pedir para você, através da sua liderança mesmo, que você não vai entender. Mas faça, obedeça. Sabe por quê? Porque o Senhor recompensa aquele que obedece. Sabe? E Jesus fala aqui para Pedro, ainda você não entende, mas você vai entender. Porque tem coisas que não dá para ficar explicando tudo. Pensa se a pastora for explicar cada dúvida de cada um. Só na nossa liderança, está com bastante líder agora, né? Se ela for responder a questionamento, e tem coisas que vai ser uma direção geral. Irmãos, vamos fazer dessa maneira. E nós vamos ter que confiar na palavra dela, porque o Senhor levantou ela como nossa pastora. O Senhor levantou o discipulador que está sobre a sua vida, líder. Você que está na célula, o Senhor levantou esse líder que está aí na sua célula, mesmo que ele seja atrapalhado às vezes, né? Porque ele, eu no começo meio atrapalhado, falo, meu Deus, só Jesus na causa. Mas a graça do Senhor está sobre nós, amém? Às vezes você olha e fala, poxa, meu líder é tão atrapalhado, eu vou fazer isso que ele está falando? Faça, o Senhor vai te recompensar. Porque olha, às vezes o líder vai te dar uma direção, revelação para alguém aí, hein? Vai te dar uma direção e ele não vai ver, ele não vai estar ali para ver você fazer, mas o Senhor vai estar vendo, hein? Fica a dica para você, o Senhor vai estar te vendo. E aquele que te vê, como Jesus também disse, ele vê você em secreto, ele vai te recompensar. Amém? Receba aí, revelação. Amém? Fica de olho, fica esperto. Amém? Lá no versículo 10, aí Jesus disse, quem ele responde para Pedro, né? Que paciência Jesus com Pedro, né? Ai, me identifico tanto, irmãos, porque eu me vejo ali em Pedro. Acho que eu também faria isso. Não, Jesus, não lava meu pé. Agora pode me dar banho, então, Jesus. Né? Pedro, sanguinaço, Pedro. Aí Jesus disse para ele, Pedro, né? Parafraseando aqui para as minhas palavras na linguagem Carol Leal. Pedro, calma, jovem. Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Aí Jesus dá uma dica lá, todos menos um. Mas vocês já estão limpos. Eu acredito que nessa hora, Jesus estava ali lavando, ele olha para Pedro, olha para os discípulos, todos vocês estão limpos, menos um. Você imagina, você faz isso, não faz? Eu e você fazemos isso, que Jesus não fez? Menos um. Quem pegou, pegou. Quem pegou o olhar de Jesus ali, quem não pegou, já era. Quem já tomou banho não precisa, então você já está limpo o quê? Pela palavra. Por que dos pés? Porque dos pés fala da sua caminhada durante o seu dia a dia. Você já está limpo pela palavra. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Você já está limpo. Você já é salvo. Mas durante o dia, algumas coisas do mundo vai grudando nos seus pés e se você não for lavando, não vai servindo, se deixando ser servido, porque quando você vai para a célula, você é servido e você também serve na célula. Porque você fazendo quebra-gelo, ou você dando testemunho ali, compartilhando o que você entendeu da palavra. Nossa, Deus falou comigo assim, essa semana, poxa, estava passando por algo, e nossa, a palavra confirmou, Deus falou, e às vezes aquele testemunho, o irmão está passando a mesma coisa, e aí ele ouve e edifica. Serviu. Amém? Então, durante o seu dia, no trabalho, na escola, o mundo, lembra que eu falei, o mundo é caído, então a poeira do mundo vai grudando nos seus pés. Então por isso que Jesus disse aqui, ó, é preciso apenas lavar os pés. E quando eu lavo os pés do meu irmão, Jesus vem lavar os meus. Isso é precioso demais, irmãos. Quando você está servindo os seus irmãos, ou mesmo ali no seu trabalho, eles nem é irmão ainda,
mas o Senhor vai servir você. Amém? Ele vai te recompensar. Aleluia. E você sabe, servir nos mantém limpos. Eu vou falar algumas razões, aqui tem muitas, mas 3 razões que eu quero frisar. 4 razões, rapidinho pra gente finalizar. Servir nos mantém limpos. Quando eu estou dando, eu recebo do Senhor. Então isso me mantém limpo. Servir me mantém cheio do Espírito. Porque quando eu estou liberando vida ali na célula, ou no meu trabalho, ou, sabe, tendo uma atitude de amor, de compaixão com aquela pessoa, vida está sendo liberada. E se está sendo liberada, vida está sendo liberada aqui também. Então, libera aqui e vida está sendo liberada aqui. Quanto mais você dá, a Bíblia fala, mais você recebe. Melhor é dar do que receber. Olha que precioso isso. Pega esse ouro nessa noite. Em Efésios 5, 18 ao 21 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí lá no 21, aí ele fala como se encher do Espírito, falando em voz com salmos e cânticos e tal. Mas no finalzinho ele fala, também, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que precioso isso. Quando você se sujeita, você serve, você também é cheio. Aleluia. Quando você serve, você não perde sua posição como filho de Deus. Depois, lá no versículo 12, diz, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo sua capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu sou o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então Jesus está dizendo isso para você e para mim hoje. Eu sendo mestre, eu servi, eu lavei os pés. Agora um vai lavar o pé do outro. Jesus deixou esse exemplo para nós. E quando você faz isso, você não deixa de ser menos filho, você não se torna menos filho. Pelo contrário, você se torna mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. 4, quando você serve, o Senhor vem servir você. Isso é precioso demais. E lá depois no capítulo 21, quando Jesus passa por todo o processo, os discípulos voltam a pescar e Jesus aparece para eles. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Olha, nesse momento aqui eles não tinham pescado nada, gente, nada. Voltou a pescar, mas não tinha pescado nada. E aí Jesus ainda pergunta, vocês têm algo para comer aí? E eles responderam, não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Tá aí? Que aqui no meu está faltando. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Veja a cena, irmãos. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Quando eles desembarcaram do barco, além daquela colheita, daquela pesca maravilhosa, viram ali, isso aqui é muito forte, uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Enquanto eles estavam ali pescando, Jesus estava preparando uma comida para eles. Isso aqui Jesus não preparou para a multidão. A multidão não teve esse privilégio de comer das mãos de Jesus. Mas o discípulo tem. Se você é discípulo, você vai desfrutar de coisas, irmãos, que você nem imaginou. Você fala, meu Deus, Senhor, eu estava orando, mas vi o melhor do que eu estava orando.
veio melhor do que eu estava pensando. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Sabe? E lá no versículo 17, para finalizar, Jesus diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você vai ser feliz se você praticar. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Enquanto o grupo de louvor vai cantando essa canção, nada mais importa quando ele vem. Feche os seus olhos aí. E eu quero convidar você a dizer para o Senhor, mais uma vez: Senhor, eu tomei a minha cruz no domingo. E mais uma vez, eu estou aqui para dizer, eu vou continuar a tomar a minha cruz, porque eu quero, Senhor, ter a experiência de comer das suas mãos. Sabe, hoje, você não precisa ir literalmente fazer o que eles estavam fazendo, ir pescar lá no mar. Mas hoje você pode ir pescar pessoas, tocar pessoas através do seu testemunho, das suas atitudes no seu dia a dia. E sabe, são atitudes muito simples, porque Jesus é simples. Jesus é muito simples.